Há milênios que o povo nativo do Arizona, os Wudan, contam a história daquele a quem chamam de o Irmão Antigo, em sua língua, Itoi. Ele é representado por essa figura de um homem parado na entrada de um labirinto. Segundo a tradição oral do povo Wudan, essa imagem tem duas interpretações, uma mitológica e outra simbólica. Ao mesmo tempo que a imagem representa o caminho para o lar do irmão antigo, ela é uma metáfora para a própria vida. Eles dizem que o centro representa todos os desejos e sonhos mais profundos de alguém. Os mais ingênuos tentam chegar ao centro o tempo todo e, por causa disso, quase nunca chegam. As canções e histórias desse povo aconselham: para chegar ao centro, às vezes é necessário andar na direção oposta. Olá, meu nome é Isaac Ness e seja bem-vindo a mais uma conversa que eu tive comigo. Pac-Man é aquele jogo de um carinha que fica correndo por um labirinto tentando pegar todas as bolinhas brancas enquanto é perseguido por 4 fantasmas. Eu tô explicando só pra garantir, mas eu tenho certeza de que você, pelo menos uma vez na vida, jogou ou viu alguma referência a esse jogo em algum lugar. O que você talvez não saiba é que cada um desses fantasminhas tem uma personalidade diferente. Deixa eu explicar. Como qualquer inimigo de videogame, os fantasmas do Pac-Man usam um algoritmo para simular inteligência artificial. Por isso, tem-se a impressão de que eles estão vivos e com consciência de que precisam atacar o seu personagem. É claro que eles não estão realmente conscientes, são apenas animações que se comportam de acordo com o script. Só que esse script é diferente para cada um. Quando está perseguindo o Pac-Man, o fantasma vermelho é programado para tentar pegá-lo por trás. Já o rosa faz uma estimativa de onde o jogador vai estar para tentar surpreendê-lo de frente. O fantasma verdinho se posiciona no outro extremo de um eixo formado entre ele, o Pac-Man, e o fantasma vermelho, limitando as possibilidades óbvias de fuga quando o vermelho se aproxima pelo lado oposto. Por outro lado, o fantasma laranja é programado para se aproximar do jogador, mas não tanto, mantendo uma distância para atrapalhar a movimentação na hora da fuga, mas deixando espaço para os outros atacarem. Pode parecer que eles são quase impossíveis de derrotar por causa desse algoritmo, e dependendo do nível em que você está, são mesmo, mas esse script também é a maior fraqueza deles. Sabendo que é quase impossível que o fantasma laranja, por exemplo, alcance o Pac-Man, o jogador não precisa se preocupar com ele, podendo se concentrar no resto dos fantasmas. E se o fantasma verde está sempre do lado oposto do vermelho, manter distância de um significa necessariamente manter distância do outro. E o meu truque favorito é com o rosa. Já que ele é programado para tentar chegar algumas casas à frente do Pac-Man, se você estiver sendo perseguido por ele em uma linha reta e de repente virar para trás, ele é obrigado a virar também, porque, como você mudou de direção, se ele continuasse em frente estaria se distanciando do alvo ao invés de se aproximar dele. Em outras palavras, quando nós jogamos por instinto, a gente só tenta fugir o tempo todo. Mas quando nós entendemos as regras e como usá-las a nosso favor, o jogo é outro. Aí sim, nós temos controle. Control é um jogo cuja história tem a seguinte premissa. A Jessie Faden é uma mulher com habilidades sobrenaturais que assume a diretoria de uma agência de segurança paranormal sediada num prédio misterioso conhecido como a Casa Mais Antiga. O objetivo dessa agência é impedir desastres quânticos e invasões de seres extradimensionais no nosso mundo. É como se a casa mais antiga fosse o labirinto e os agentes fossem o Pac-Man tentando banir os fantasmas de volta para a contenção. E como no Pac-Man, saber o modo como esses monstros e os artefatos sobrenaturais se comportam torna a tarefa consideravelmente mais fácil. Os monstros de Control também têm personalidades diferentes e atacam cada um de um jeito específico. Além disso, os artefatos sobrenaturais também têm comportamentos particulares. Um dos meus favoritos é o semáforo, que só aceita que você se aproxime dele quando a luz está verde. Se você se move quando a luz está vermelha, ele te joga de volta para o início da sala. Nesse caso, correr para o objetivo não é o melhor caminho. Quando a luz está vermelha, ficar parado é o melhor jeito de avançar. Como no labirinto da lenda dos nativos americanos, nesse jogo, às vezes a decisão menos óbvia é a melhor. Mas será que tem mais do que isso? Mais do que ir na direção contrária do centro do labirinto? Será que é possível simplesmente não estar no labirinto?
Você já ouviu falar de speedrunners? São jogadores que tentam terminar os títulos em tempo recorde. Claro que essa definição é bem simplista, então eu prefiro chamar alguém que sabe do que está falando. Então, com a palavra Bennett Foddy, um desenvolvedor de jogos que tem algo a dizer sobre essas pessoas. While this guy's getting warmed up, I just wanted to say, watching these world record runs always gets me thinking about the relationship between game designers and speedrunners. It's like quite an unusual relationship in a certain way. And speedrunners aren't like the normal streamers and YouTubers who play games when they come out. You know, if you watch those people playing a game, they're struggling to learn the systems and to master them, just like you would if you were playing it yourself. And if you're the game designer watching a normal stream, you're thinking to yourself, yeah, that's working pretty much exactly as I planned. Watching speedruns isn't like that. And I think in a way, the role of the speedrunner is like the exact opposite of the role of the game designer. A game designer painstakingly carves a beautiful sculpture out of wood, making sure it works when it's viewed from any angle. The speedrunner takes that sculpture and they look it over carefully from top to bottom, from every angle, and deeply understand it, and they appreciate all the work that went into the design, all of the strengths, all of the weak points. And then, having understood it perfectly, they break it over their knee. Well, that's why I love speedrunners. Esse cara aqui é conhecido como Brian Natto. Ele é um speedrunner que impressionou o mundo inteiro ao terminar Control em um tempo impossível. O jogo leva em média 15 horas para ser concluído e esse cara terminou em 49 minutos. Como ele conseguiu fazer isso? Saindo do labirinto. Como eu já disse, a Jessie, que é a personagem principal do jogo, tem vários superpoderes. Ela pode, por exemplo, controlar objetos com a mente, a famosa telecinese. E sempre que a Jessie pega alguma coisa no cenário, esse objeto passa a ter uma propriedade de nunca colidir com ela. Isso significa que a personagem nunca vai encostar fisicamente em algo que ela mesma esteja segurando. Então o que acontece se ela pular em cima de algo que esteja levitando com os seus poderes? A gravidade ainda vale nesse universo, portanto a Jessie precisa cair, mas diretamente abaixo dela existe um objeto no qual ela não pode encostar. É uma situação impossível, um paradoxo. A solução do problema é o problema da solução. O jogo não está preparado para esse tipo de situação e acaba bugando, ejetando a personagem para fora do cenário. Parece ruim? Não para um speedrunner. Nesse limbo fora do mundo do jogo é possível andar por entre as paredes da casa mais antiga, acessando áreas que só seriam destrancadas depois de muito tempo de jogo. Foi assim que o Brian Natto conseguiu evitar várias missões e batalhas e terminou tão rapidamente. E quando eu soube disso eu fiquei viajando em como seria legal se tivesse algum desdobramento narrativo nisso. Porque Control, afinal, é um jogo sobre viagens interdimensionais. Então imagina que louco se tivesse algum segredinho nessa dimensão fantasma, algo que dissesse pro jogador: que bom que você quebrou as regras, sabe? Mas o lance é que os caras que encontram essas brechas geralmente não estão preocupados com recompensas. A experiência de desafiar os limites do jogo já é a recompensa deles. O que nos leva de volta à lenda dos Wudang. O irmão mais antigo, o cara que fica na frente do labirinto, ele também foi responsável por tirar o povo do submundo e trazer para o nosso mundo. Um mundo de possibilidades, de beleza, de igualdade. Ele não tinha nenhuma garantia que fora daquela prisão, daquele labirinto, haveria alguma coisa boa. Poderia ser que houvesse só escuridão, como é o caso do Control. Mesmo assim, ele fez a aposta. Isso é bem comum, na verdade. Muitos de nós, mesmo sem saber o que tem do outro lado, não conseguem evitar a tentativa. Para ser bem sincero, eu sinto que em mim persiste essa vontade de me ejetar para fora dessas paredes. Eu tô meio cansado de achar que eu descobri um caminho livre para o centro do labirinto, para só depois descobrir que era um corredor um pouco mais longo. E o que é esse centro, afinal? Todos os meus sonhos e desejos mais profundos? Eu nem sei quais são os meus sonhos mais profundos, por que eu tô perseguindo isso tão desesperadamente? Talvez eu esteja ficando louco. Mas toda vez que a vida chega com esses labirintos, para mim, me oferecendo um caminho específico para alcançar uma felicidade específica, eu tenho uma vontade incontrolável de dizer não.
Olha só, eu não tô com a minha cara aparecendo aqui no finalzinho, que é pra mostrar pra vocês como é fácil comprar uma das camisetas do canal. É só entrar lá no site da loja Ame Você, que é a nossa parceira, ir até a loja, rolar a página até chegar nas nossas camisetas, ou se você quiser comprar mais alguma no meio do caminho também, fica à vontade. E aí é só partir pro abraço. Ah, e é claro que as camisetas têm um custo de produção, mas todo o valor que viria diretamente pra mim será doado para o projeto Mães da Favela, que é o projeto que eu apoio com o Catarse também. Se inscreva nesse canal, curta e compartilhe o vídeo se achar que deve. Até breve.